Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal, o Gigante News TV, com um estilo diferente. Aqui é um canal de react e nesse vídeo vamos reagir à coletiva do treinador interino Felipe após o confronto Operário 1, Vasco também 1 para o vascaíno de raiva. Vamos reagir aqui juntos a essa coletiva. Tem uma polêmica nessa coletiva em relação ao Capasso, vale a pena acompanhar, quero muito saber a sua opinião. Então, se não for inscrito aqui, se inscreve, deixa o like, fortalece aí para esse canal crescer mais e mais e chegar a mais vascaínos. Vamos juntos. Passa uma impressão de que realmente a intensidade cai, realmente ela cai muito, mas é muito devido a você não ficar com a bola. Você pode, em alguns certos momentos do jogo, você tentar controlar o jogo com a posse de bola. A gente tomou o gol porque numa transição ofensiva ali, a gente errou um passe e acabou gerando o gol do adversário. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tranquilidade nessa situação, eu acredito que a gente poderia ter saído com um resultado melhor. Mas estamos vivos dentro da partida, jogar aqui é muito difícil, o Operário é muito forte aqui, o campo realmente, como eu falei, prejudica muito a qualidade do futebol. Eu acho que a gente se preocupa muito com a qualidade, com a intensidade, mas ela parte do princípio também de ter um gramado adequado, não só aqui, mas como em todos os estádios. Boa noite, Felipe. Bruno Murito do GE. Desde o primeiro tempo, deu para perceber, até com o Vasco já vencendo, você estava muito incomodado com a postura do Vasco não subir muito para marcar, pressionar alto o time do Operário, e também com um espaço ali no meio de campo, né? Por essa pressão, o time da frente pressionava e atrás a defesa não subia, assim. Isso foi o que mais te incomodou? Foi essa falta de pressão? Ou, por exemplo, o time ter recuado quando estava sem a bola no segundo tempo? O que mais me incomodou, na realidade, foi você não ficar com a bola. A gente depois, como eu falei antes para o colega, a gente focou, depois do gol a gente deixou de jogar, a gente poderia ter controlado o jogo da melhor maneira, mas infelizmente não foi possível. Esse espaço entre linhas a gente está ajustando, mas também por o Operário ter um jogo muito vertical, então a preocupação da última linha em andar para trás para não gerar bola nas costas da última linha, então essa preocupação, porque a Operário é muito forte, mas o que me deixou mais chateado foi em relação a gente não ficar com a bola. O time, antes do gol, teve um controle do jogo, tranquilo, conseguiu sair jogando, apesar da dificuldade do gramado, a bola sempre fica viva, isso prevalece a marcação, mas eu vi que já houve uma evolução e esperamos aí continuar nessa evolução para que nós possamos aí conquistar vitórias no Brasileiro. Felipe, aqui, Gabriel Suave, jogada 10. Eu queria saber como que foi para você assumir esse comando equipe em treinamento, planejamento para esse jogo, e se nesse planejamento, por conta da maratona de jogos que o colega ali citou, existia algum pensamento de conseguir um resultado com um número maior de gols, com maior saldo, para conseguir descansar o time um pouco no jogo da volta? Não, na verdade, sim. O calendário ele prejudica bastante. A gente vai se reunir juntamente com os médicos, com o preparador físico, com os jogadores. O feedback do jogador é muito importante. A gente teve que fazer 2, 3 substituições porque os jogadores pediram para sair. No caso do Nuno, Piton, que está voltando, não jogou a última partida. Enfim, esse calendário realmente prejudica, o jogo é muito intenso. O Vasco tem um elenco muito qualificado e a gente vai procurar usar todo mundo. Acho que a oportunidade ela vai aparecer, o jogador tem que aproveitar da melhor maneira possível. E esperamos aí ter uma equipe bem mais descansada, um pouco mais organizada, para que nós possamos aí diante do Palmeiras conseguir a vitória. Felipe, boa noite. Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. É importante falar com você que estava como diretor técnico, né? Tem um envolvimento mais assíduo na questão da gestão de elenco. Tem uma dúvida que o torcedor sempre nos pergunta nas redes sociais, que é em relação ao Capasso. Como a gente observa essa rotatividade do elenco, a falta de opções, a questão do cansaço mesmo que você falou, a gente tem agora uma oportunidade de falar diretamente com alguém que faça essa gestão. Diante do cenário difícil do Vasco financeiramente, o Capasso é o único zagueiro campeão no ano passado, né? Campeão paraguaio, e automaticamente se torna um dos mais valorizados no mercado, nem que seja no mercado paraguaio. Porém, o Vasco suprimiu o Capasso. A gente está com uma dúvida do seguinte: a gente imaginava que o Carille seria o real responsável por ter afastado o jogador. Porém, o Carille foi mandado embora e o jogador não retornou aos trabalhos ao Vasco. Queria saber de você a real situação do Capasso. A real situação são as escolhas. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade para sair. São escolhas. Se você gosta do Capasso, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. O Capasso teve a oportunidade para sair, não quis sair, não faz parte. Se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar. Mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol, a gente tem.
se o Capaz fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. Questão de escolhas. Você gosta dele, eu não gosto. O financeiro o quê? Ele não quis sair. Vamos lá, o seu nome? Henrique, vamos lá. Capaz tem contrato e ele apareceu 3, 4 propostas. O jogador não quis sair. É um direito dele, mas é um direito meu de escolher quem faz parte do grupo do Vasco. Você gostando ou não, tem que aceitar. São decisões. Futebol, falar é muito fácil, fazer futebol é difícil. Próximo. Boa noite, Felipe Leandro, da Rádio Gilmizente Ponta Grossa, do Esporte Emoção. Queria que você fizesse uma análise, se você achou que foi justo o resultado de empate hoje aqui no Germano Krieger. E uma segunda pergunta, se você, como diretor técnico, está envolvido... vem aí o Fernando Diniz, tem outras pessoas, qual é o treinador que o Vasco tem em mente hoje? Boa noite. A segunda pergunta, acho que não tem por que falar, vamos falar do jogo. Jogo. Eu acho que o Vasco poderia ter ampliado no primeiro tempo. Tivemos, se eu não me engano, 2 boas oportunidades com o Ryan. Uma, ele chutou em cima do goleiro, poderia ter tirado um pouco mais. E o gol do Nuno. Depois do gol, o Operário cresceu na partida, criou algumas oportunidades. No segundo tempo, o Vasco deixou de jogar, teve algumas oportunidades, uma com o Lloyd, uma com o Alex Teixeira, que bateu na zaga, se eu não me engano. Enfim, eu acho que, pelo que as duas equipes apresentaram, acho que foi justo o resultado. Boa noite, Felipe. Jean do canal Atenção Vascaínos. Felipe, há 2 anos o Vasco meio que está condicionado a jogar para o Verratti. Até porque os números dele são excelentes, é jogador goleador em todas as competições que o Vasco disputa. Qual é o grande desafio para um treinador do Vasco em jogos que o Vasco sofre, que o Vasco não fica com a bola e ele praticamente não participa do jogo, na fase ofensiva? Até se doa, tenta fazer a marcação, mas hoje, por exemplo, não teve nenhuma oportunidade. Como fazer com que o Verratti possa ser mais útil nesse tipo de jogo que o Vasco não consegue ter o controle e não consegue ser tão bom na fase ofensiva? Vamos lá. O Verratti vai passando, entrando no ano, ele vai ficando muito mais visado. Hoje o jogador zagueiro, linha defensiva, ele nem olha para a bola, ele olha para o Verratti. Então a gente tem que criar mecanismo para que a gente possa criar soluções por dentro, para que o adversário fique preocupado também com essas situações, para que ele possa ter um pouco mais de liberdade. O Verratti é um jogador, é o melhor na bola aérea, então a gente precisa melhorar nesse aspecto. Acho que o campo desfavoreceu um pouquinho, ele ainda tentou criar algumas oportunidades, enfim, mas o time do Operário também é um time muito alto. Tinha, se não me engano, os 2 zagueiros e o primeiro volante, também de uma estatura muito grande, mas a gente vai trabalhar nesse sentido de ter conexões um pouco mais rápidas, para que a gente possa ter, o Verratti possa ter um pouco mais de liberdade. Felipe, eu sou Marcos, do portal Boca no Trombone de Ponta Grossa. Minha pergunta é mais no sentido da preparação para o jogo. O Operário vem de uma sequência negativa, são 4 jogos sem vitória, alguns jogos sem marcar. Eu gostaria de saber como foi a sua preparação para o jogo, inclusive você assumindo o time agora, mas como foi a sua preparação para esse jogo? Como é que foi a condição do elenco para esse time que não vinha ganhando? Como é que você conseguiu parar? Como é que foi a sua motivação para o jogo? Como é que foi esse preparativo? A gente conversou, analisou o Operário, a gente criou um jogo da Copa do Brasil, um jogo diferente, de 180 minutos. Sabemos que a gente poderia ter saído com um resultado melhor, mas a gente trabalhou durante a semana para que a gente pudesse melhorar um pouco da parte ofensiva, criar várias oportunidades. Criamos algumas no primeiro tempo, principalmente, mas o Operário também tem a sua qualidade, o campo prejudicou bastante, e é importante que a gente vai decidir diante do nosso torcedor. É isso, finaliza aqui a coletiva do Felipe, dá os créditos, né, ao canal Expresso 1923, vou deixar o link aqui na descrição e trocar uma ideia, quero muito também saber a opinião de vocês sobre essa coletiva do Felipe, né, não fiquei interrompendo para trocar uma ideia aqui no final do vídeo. Primeiro, não houve evolução, né, não houve de forma nenhuma, discordo do Felipe totalmente em comparação aí ao Vasco atuando com o Fábio Carille no comando técnico, não houve, mas claro que a gente tem que pontuar aqui a questão do campo, do gramado, muito ruim, né? Muito ruim mesmo. O resultado realmente o torcedor acaba não gostando. Eu fiquei muito chateado porque dava realmente para a gente, né, ter conquistado ali um resultado interessante, uma vitória e levar, né, não posso dizer uma tranquilidade, mas um melhor resultado, né? A vitória para você jogar de uma outra forma em casa, de repente segurando um pouco mais, aproveitando os espaços. O Operário ia ter que se atirar para cima da gente. E agora não, é um jogo pau a pau. Então o resultado pelo jogo, cara, dava realmente, se o Vasco fosse um time mais organizado, mais intenso, dava de repente para a gente ter um resultado melhor. Agora, se você pegar aí, né, todos os jogos da Copa do Brasil, é isso, tá sendo esse tipo de jogo, de dificuldade, jogo ruim,
não somente o Vasco, né? Não é o Vasco que fez uma partida, somente o Vasco fez uma partida quem? Não, outros times também, né? O Fluminense e o Internacional ganharam por 1-0, né, jogando em casa. Até o momento que eu estava vendo aqui, o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, que é o RB Bragantino, estava perdendo, né, para o Criciúma. Santos, até o momento que eu estava acompanhando, 1-1 contra o CRB. Então todos os jogos têm a sua dificuldade. Mas a maneira que o jogo estava ali se apresentando pra gente, até porque o Operário, cara, não fez tanta coisa assim, não estava, sabe? Claro, criou algumas oportunidades, mas dava, né? Dava pra gente beliscar um resultado melhor. Então não houve essa evolução aí que o Felipe falou, concordo que a questão da intensidade. O Vasco já tem uma dificuldade física dos seus jogadores e quando fica sem a bola, piora, né? O time cansa muito rápido. Não acho que é somente uma questão de condicionamento, de preparação física. Isso é uma característica do elenco do Vasco. Eu posso pontuar aqui Coutinho, Verratti, Jair, o Nuno Moreira não é esse jogador de, sabe, de condicionamento físico, de correr o tempo todo, ele vai se desgastar, ele não tem a força, por exemplo, para te dar aqui pra gente, né, fazer uma comparação do PH. Piton também tem essa dificuldade física. Então são muitos jogadores que o Vasco tem que são limitados nesse sentido, e ainda mais correndo atrás do adversário. Pontuar aqui também a questão do Verratti, na minha visão o Felipe errou em permanecer com ele até o final do jogo, acho que ele deveria sair, eu sei e eu entendo que a permanência do Verratti também não é só ali no comando de ataque, né? Ela é justificada também para auxiliar na defesa. Até porque, como ele muito bem disse aí, né? O comando de ataque, o ataque é alto, os zagueiros, os volantes ali, né, tem uma certa altura e poderiam dificultar nessa bola ofensiva aí. O Verratti estava ali para auxiliar. Mas, assim, cara, a maneira que o jogo estava se desenhando, estava pedindo um time mais físico na frente, mais leve, aproveitar, tentar abafar o Operário, uma saída de bola errada ali, o campo ruim para eles também. Mas, né, o Felipe optou por permanecer com o Verratti e eu acho que deveria sair. É mais uma partida assim ruim do Verratti, porque a bola não chega e aí quando ele sai da área, irmão, esquece. O Verratti é muito ruim, né? Mas eu ainda destaco o pior da partida, na minha opinião, Felipe Coutinho. E em relação ali à declaração dele, né, sobre o Capasso, eu vou ser sincero, cara, precisava disso? Não. Claramente, na minha opinião, ficou muito uma questão pessoal, não somente em relação ao Capasso, mas também ao jornalista que perguntou, porque me parece que o Lineker já fez algumas críticas nesse sentido, né, ao Pedrinho, ao Felipe, a todo o departamento de futebol, que não soube valorizar um ativo ou não está dando oportunidade para um zagueiro que tem condições de jogar, na avaliação do jornalista que perguntou. Então, o Felipe precisava dar essa resposta? De forma nenhuma. Né? Não pode. Eu sei que existe ali a pressão do jogo, do resultado, estava ganhando, de repente, né, não gostou da atuação do time dele, que ele trabalhou durante a semana e fica irritado, o cara é ser humano, entendo tudo isso. Mas um cara que está na posição dele, ele não está, né, falando para um time de várzea, é um time de massa, é um time gigante. Então você tem que controlar o seu comportamento. O Capasso, eu acho que, se você falar assim, ele é um ativo do clube. Nesse momento, sinceramente, não é mais um ativo. Por mais que ele tenha contrato até o final do ano, o Vasco não vai fazer muita coisa com o Capasso, não vai ganhar muita coisa. De repente, no máximo, emprestar ele aí no meio do ano e o time honrando com os compromissos. Né? Isso, agora, valorizar, vender, não vai. Infelizmente não vai, porque eu acho que as propostas que o Capasso teve foram de empréstimos. Né? Foram de empréstimo. Então, sabe, valorizar o ativo, deu mole, não vai muito nesse sentido, porque o contrato dele se encerra no final do ano e eu acho que não vai chegar nenhum clube querendo comprar o Capasso para pelo menos, né, minimizar ali o que o Vasco gastou. Não acho, sinceramente. Então, assim, precisava disso? Não precisava. Mas eu concordo plenamente com ele, tá? Eu sou um dos torcedores que assim, a galera que pede o Capasso é esquecer realmente o que o Capasso produziu aqui no Vasco. E quando falam que ele é campeão paraguaio, foi o melhor zagueiro paraguaio, poxa, gente, pelo amor de Deus, chega a ser uma certa carência, tá? Poxa, quem acompanha aí o Campeonato Paraguaio, são 12 times no Campeonato Paraguaio. O atual líder do Campeonato Paraguaio é o Libertad. Sabe quem é os atacantes no comando de ataque do Libertad? Roque Santa Cruz, com 42 anos, e Cardoso, com 43. Porra, sabe, é uma coisa assim surreal. A galera que compara o Capasso lá no Paraguai e os zagueiros aqui no Brasil, sabe, é uma coisa assim surreal. Eu não consigo entender, então chega a ser carência, na minha modesta opinião, respeitando a visão de todos. Porque é muito do que os treinadores aí falam, a gente acaba falando também, sempre quem é o melhor, quem tá fora. Então a galera que pede o Capasso no time do Vasco, meu Deus do céu, eu não aguento. Então assim, Felipe, precisava disso? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Concordo com ele? Concordo. Quero saber a opinião de vocês. Se chegou até aqui, se inscreve, deixa o like. Fui!